amigos da TV Nova Luz, que alegria esse nosso encontro de todas as quartas-feiras às 19 horas. Você é nosso convidado. Venha conversar conosco no nosso chat sobre todos os assuntos que tratamos aqui. Porque nessa parceria com o Clube de Arte, com a Rede Amigo Espírita, com a Rádio Portal da Luz e tantas outras que nos transmitem e retransmitem, nós estamos tendo a oportunidade de divulgar esses ensinamentos, ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre educação. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Allan Kardec, o nosso mestre leonês, ele diz que educar é uma arte que exige tato, muita experiência e profunda observação. E agora, meus irmãos, se é uma arte, tem teoria e tem prática. Tem verdadeiros teóricos da educação. E tem verdadeiras pessoas cuja prática traz uma sabedoria que nós queremos compartilhar com vocês. Mas antes disso, vamos ouvir a nossa querida Rosália, que traz sempre uma música ilustrativa e que prepara o nosso ambiente para esse contato com a espiritualidade maior. Boa noite a todos. A música é Boa Terra, de Gutenberg e Pascoal. Não vou deixar que o sol queime a semente que Jesus plantou em mim. Vou criar raízes tão profundas que além das pedras vão seguir. E se as aves que voam no céu quiserem delas se servir, vou afugentá-las com a fé de um novo porvir. Mesmo que a semente que Jesus plantou em meu coração seja rodeada de espinhos, pelas pedras do caminho vou me lançar em busca da paz, e com a boa terra adubada, com trabalho e com amor, vou seguir uma felicidade indulgente sem rancor. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o sorrir. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o sorrir. Quando a gente lembra de educação, né, e é o que diz a música, falando sobre a boa terra, falando sobre a semeadura, e a gente pensa na parábola do semeador, que a gente vai discutir ao longo do programa, que eu acho que tem tudo a ver com a arte de educar, né? Foi uma parábola bem simbólica, bem didática, bem pedagógica. E a Sônia lembrou muito bem, né, desse grande pedagogo que é Kardec, que a gente agradece imensamente pela existência desse homem, né, por toda a bagagem intelectual que ele tem, que ele disponibilizou, né, para todos nós, para esse aprendizado. Kardec é um discípulo de Pestalozzi, que era um grande pedagogo da sua época. E Pestalozzi tinha uma pedagogia que a gente chama hoje de pedagogia do afeto. Ele dizia que a gente só ia aprendendo, a gente só vai ensinar ensinando, né? A prática é essencial, né? E essa prática, ela se dá de uma maneira também bastante artística. Quando a gente observa as crianças,
Antes de falar, muitas vezes elas cantam. Antes de escrever, elas desenham, né? Então a pedagogia ela vai funcionar muito de mãos dadas com a arte, né? Educar é uma arte, né? E é uma arte realmente, né? O que você acha, Soninha? Pois é, né? E é uma coisa que você vai fazendo passo a passo, né? Você vai aprendendo aos pouquinhos, né? Você precisa aprender a conhecer, né? Que é o primeiro passo, para que você, conhecendo, você possa repassar isso. Né? Então, é muito difícil a educação, porque você não vem, por exemplo, uma mãe com o filho, né? Não tem um manual, né, Não Neila? tem Você manual. recebeu o manualzinho lá na maternidade? Seria Não tão vem com bom, manual, né? Mas não tem. Então você vai conhecendo aquela criança e na medida em que você faz alguma coisa e recebe um feedback, né, uma resposta, e aí você vai na tentativa e erro mesmo, né? Você faz e aquilo deu certo, você aprende, você repete. Se não deu certo, você já sabe o que não vai fazer e por aí vai. E por isso é importante o conhecimento, porque muita gente já fez alguma coisa antes de nós. Então a gente precisa buscar aquilo que deu certo, né, da experiência do outro para vir, né? Então vamos falar um pouquinho mais desse primeiro pilar, eu né? acho que é a parte cognitiva, né? A Sônia está lembrando os pilares da educação, né? Estou trazendo século e a gente vai XXI, né? Os 4 as pilares. Então esse aprender a conhecer seria a parte cognitiva mesmo. O que eu posso aprender com aqueles que vieram antes de mim, né? A Leila estava falando em off, vai ser bem legal você trazer a história dos cães para a gente continuar a fala. Essa história dos cães é o seguinte, que na antiga Roma, né, ou antiga Grécia, eles pediram que um grande professor, lá, um mestre, um filósofo, pudesse fazer uma palestra aquele teatro do Dionísio, né? Então é a Grécia mesmo, fazer uma palestra sobre educação. Então o filósofo ficou pensando, meu Deus, eu não sei falar de educação, me dá 6 meses para eu me preparar e falar sobre educação. Então ele chegou lá no dia da palestra, aquele auditório enorme, cheio de gente, ele chegou com 2 gaiolas, com 2 coelhos e com 2 cães. No primeiro momento, ele soltou um coelho e soltou um cão. Imediatamente, o cão subiu em cima do coelho, estraçalhou ele todinho, mordeu ele todinho, acabou com ele e ficou dono ali do pedaço. Aí ele mandou recolher aquilo e colocou o outro cão com o outro coelhinho. Aí aquele cão chegou, lambeu o coelhinho lambeu ele, e eles compartilharam aquele momento de conhecimento, né? Então ele falou, vocês estão assistindo agora um ser educado confrontando com um ser in natura, né? Um ser animal que luta pela sobrevivência. Então ele ilustrou o que é a educação, é a capacidade que o homem tem de compartilhar, conviver com seus irmãos, com paz, com fraternidade. Essa é a verdadeira educação. Sim. Não é só o conhecimento cognitivo que é importante. Por isso que Kardec fala, educar é uma arte que exige tato, muita experiência e profunda observação. Eu acho lindo quando ele fala isso, porque, como você diz, ele foi discípulo de Pestalozzi, e essa questão do tato. Nem sempre a gente tem tato em educar, né? Porque o tato é você falar, não só você ter contato, que é contato, né? Ter o afeto na educação, mas também você falar a coisa certa na hora certa. Sim. Muitas vezes você fala a coisa errada na hora certa, ou você fala na hora certa, você fala a coisa errada, sei lá. O tato... eu ilustro, sempre quando eu falo em tato, eu ilustro aquele pai que chegou na praia, eu assistindo isso, e o pai com uma criancinha de 2 anos. E o menino, eu não quero entrar na água, eu não quero entrar na água. E eu assistindo. E ele dizendo assim, anda menino, filho meu é macho, tem medo de nada não? Anda logo, vamos entrar nessa água. Quer dizer, ele, como pai,
para ele estava fazendo a coisa certa, mas não tinha tato. Aí vem o segundo pilar, que É, é que é aprender a fazer. Aprender a fazer. Como que você aprende a fazer? É o que Kardec fala, muita experiência. Como você adquire experiência? É só lendo quem já fez. Porque é o que você falou, quando você é mãe de primeira viagem, não vem com manual. Como é que você vai fazer? Sim, né? Esse fazer seriam as técnicas, né? As as experiências. Como você vai influenciar. Tudo que você vai influenciar. Como é que você faz uma criança deixar a fralda, fazer xixi no vaso, porque, né? veja bem, nessa história que você contou do pai, talvez a intenção do pai, né, muito mal feita, né, coitado, porque não sabia como fazer, seja dar ao filho a coragem, aquela impetuosidade que a gente precisa. Porque no futuro ele vai precisar, né, para o trabalho, para a vida. Enfrentar as ondas. Enfrentar os desafios. As ondas da vida. As ondas da vida. Mas de uma forma que não é a forma... Que pode, inclusive, deixar traumas terríveis. Faltou tato. Né? É bem interessante, porque, por exemplo, quando a gente pega essa parte técnica, a gente lembra de uma outra explicação que também envolve cães, mas envolve cães e seres humanos, né? Por exemplo, quando você está no processo de aprender a conhecer, aprender a fazer, você vai começar a observar quem de fato vai ser educado e quem de fato vai ser instruído. Porque existe uma diferença entre educação e instrução, né? A instrução, ela está muito mais ligada a um adestramento. Você aprende ali behavior, né? Você aprende pelo comportamento do outro, maquinário. E a educação, você realmente vai refletir sobre, você vai conseguir passar para outras gerações. Se eu tenho um filho pequeno e um filhote, eu vou ensinar os dois a não fazerem xixi no tapete. Os dois vão aprender. Mas o meu filho vai ensinar o meu neto a não fazer xixi no tapete. O cachorro não vai ensinar o filhote a fazer xixi no tapete. Isso significa que os animais, eles são instruídos. E os seres humanos, eles são educados. Porque a educação, ela vai perpassar por todas essas fases. Primeiro você vai aprender cognitivamente, depois você vai aprender através de técnicas. Depois é que vem o terceiro pilar, que é aprender a conviver. E esse aprender a conviver é onde a gente vai desenvolver as atitudes e os valores. E por não isso vai, que Kardec... por exemplo, olha só, Leila, só te cortando rapidinho. Se você está falando no telefone, a sua neta, ou ligam para você, e falam para você, a sua neta atende e fala, vó, telefone, e você fala, eu não estou, o que ela está aprendendo com você? A mentir. Essas atitudes, esses valores, eles estão intimamente ligados ao processo da educação. Claro. Por isso que é muito importante a gente realmente vivenciar aquilo que a gente ensina. Como professora de história e de sociologia, eu ensino os meus alunos valores éticos, valores morais, para além do currículo de história, é o currículo que a gente chama de oculto, né? Que são as nossas atitudes e valores. Semana retrasada, uma menininha novinha bateu na parte de trás do meu carro. E aí eu levantei, saí do carro, vi que estava tudo certo com o meu, perguntei se ela estava bem, ela me pediu desculpas, eu fui embora. E aí eu tô andando assim, e aí para um carro atrás de mim, era o esposo da menina. E ele falou para mim assim, foi você que bateu no carro da minha esposa? Aí eu olhei para ele e falei, não, foi a sua esposa que bateu no meu carro. E aí eu fui explicando para ele, calmamente. Ele falou, mas você está calma demais para quem bateu, teve um carro batido. E eu falei assim, mas realmente eu já ia pintar mesmo essa parte traseira, e eu expliquei para ela, inclusive, isso. E aí ele olhou para mim muito impressionado com a calma que eu estava conduzindo. Verdade, e aí eu falei para ele, eu não estou falando uma mentira, foi o que de fato aconteceu. Eu não posso mentir para você, eu não sei se você é irmão de um aluno meu, né? Irmão de um evangelizando meu. E aí? Eu vou encontrar com esse rapaz, essa menina, e eles vão falar, olha só, a Rosália, né, aquela que grava o Viver e Transformar, né? Olha ela mentindo fala aquelas na coisas rua, lá e fala aquelas assim, coisas. Então a gente realmente ensina com o nosso comportamento, atitude, né? E esse é o aprender a conviver, né? Aprender a conviver, a gente realmente mostrar que a gente está sendo educado. Verdade. E eu queria falar um pouquinho sobre a observação que Kardec
coloca, destaca nessa frase dele, porque educar é também observar e muito. Porque as crianças, quando elas estão juntas, cada um diante de um estímulo oferece um comportamento diferente. E aí é um momento que o pai pode perceber o que está acontecendo com seu filho diante de determinado estímulo. Por que ele está reagindo, às vezes de forma violenta, às vezes de forma a disfarçar. Tem criança, ainda essa semana uma amiga minha estava me contando que o filho dela tem diabetes. E ele, como é um filho único, ele faz da diabetes que ele tem um verdadeiro terror para os pais. Porque ele não pode comer determinadas coisas, tem que ficar dando aquele espetinho o tempo todo para ver. Então, quando ele comeu um negócio errado lá, que os pais permitiram que ele comesse um pedacinho, aí ele começou a passar mal, e aí todo mundo correu para o hospital. Quando chegou no hospital, ele na cama do hospital, ele começou a fazer terror com o próprio pai dele. Dizendo assim, estou vendo duas pessoas. Aí o pai dele saiu desesperado, chorando lá para fora, pai de primeira viagem, e ela falando que naquele momento ela ficou com a mãe do menino e ela que é tia, né? E ficaram assim, você está vendo duas pessoas? Olha aqui para a titia, você está vendo duas pessoas? Não. Está vendo duas pessoas? Não. O médico chegou, você está vendo duas pessoas? Não. Foi o pai dele entrar na sala, ele diz, eu estou vendo duas pessoas. Na verdade, pode até ser, a gente que é espírita, que existisse ali duas pessoas com o pai. Uma possibilidade. Mas né? a questão... Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a criança, pelo fato dela ser pequena, não quer dizer que ela já tem uma falseta de caráter, que ela manifesta e que não é desta vida. Porque a gente conhece os pais dela dessa vida. Não é dessa vida, ela já traz de outras vidas como manipular os pais, como tirar vantagem da situação. Você vê, uma criança, gente, de 6 anos já trouxe isso. Afinal de contas, é um espírito antigo num corpo infantil. Exatamente. Que a gente vai conversar Olha sobre a observação. isso na semana que vem. Não spoiler, não. Porque é interessante, que a gente tem que olhar, você está falando da parte do espírito criança que vem ali, é um espírito num corpo de criança e que já aprendeu a manipular. Só que para ele aprender isso, ele foi testando. Lembra que eu falei no início do teste? Então eu vou fazer, aí meu pai já vai ficar apavorado e vai fazer tudo o que eu quero, mas a minha tia não faz tudo o que eu quero logo. Ela vem me questionar se eu realmente estou vendo, como é que é e tal. Então a criança vai aprendendo a agir de acordo com a situação. E aí, quando a gente fala de arte da arte de educar, a gente está falando da responsabilidade de educar, que muito mais do que arte, é o que a gente está precisando mesmo. É claro que eu também já fui mãe, trabalhava a beça, tinha os filhos pequenos, aquela correria toda, e muitas vezes a gente se sente tão cansada, né, Leila? A gente se sente ali na vontade de deixar a criança fazer. Né? Faz, come aí o seu docinho, depois a gente dá uma insulina, porque a gente está cansado, mas a gente não pode. A gente tem que lembrar que, como espírito, nós também fizemos esse compromisso de aceitar essa criança com esse problema. Então a gente erra ali um pouquinho, mas amanhã a gente tenta fazer direito, né? Você está vendo duas pessoas. Aí o pai tem que começar a se perguntar por que eu estou com esse medo. Exatamente. Né? Que toda educação é autoeducação também. Você aprende com as crianças, né? Você aprende com os filhos. E como aprende? Ensinar aprendendo e aprender ensinando. É verdade, é verdade. A grande parceria da educação é essa, da arte de educar. Eu tenho uma colega de movimento chamada Carla Calaça, que uma vez ela pegou uma van, estava uma mãe tomando um refrigerante e o nenenzinho tomando uma mamadeira. A mãe acabou de tomar o refrigerante, jogou a latinha pela janela. Lá de fora. E o neném, que terminou de tomar a mamadeira, jogou a mamadeira pela janela. E aí todos olharam para ela naquele momento e ela realmente... Ela vai acabar falando que, mas por que você jogou? Não é? Foi isso que eu aprendi. Foi isso que a criança aprendeu. Então é exatamente isso, né? As crianças vão aprendendo pelo exemplo, pelas atitudes, pelos valores.
E aí depois que passam pelo processo de conhecer, de fazer, de conviver, aí vem o quarto Aprende de processo, ser. que é aprender a ser, né? Que aí Aprender a ser. é integral. A educação, E aí ela junta começa- tudo, né? Junta tudo. É, Corpo, não, é uma espírito, caminhada, né? É uma caminhada evolutiva, não muito tem grande. jeito. E Você- eu escolhi essa música, Boa Terra, porque ela lembra bastante assim do grande educador que é Jesus, e essa terra realmente como a nossa possibilidade de aprender, né? A gente nessa vida talvez não consiga exercitar tudo que a gente tem aprendido, né? Mas uma coisinha ou outra a gente está conseguindo. E se a gente realmente transformou em hábito, significa que a gente aprendeu, né? É verdade. Isso é bem interessante da gente pensar. O Cairbar Schutel, na Parábolas e Ensinos de Jesus, e o Berto Roden, na Sabedoria das Parábolas, o Cairbar de uma maneira mais simples, mais, né, prática, e o Berto Roden de uma maneira mais rebuscada, os dois vão demonstrar a mesma coisa, né? De como a gente pode ser em muitos momentos da nossa vida a terra fértil, ou o pássaro que comeu as sementes, ou o espinho, porque geralmente quando a gente ouve a parábola a gente só quer comentar dos solos, né? Nós estamos os solos, mas nós podemos ser aqueles também que atravancam o processo da educação de alguém, né? É verdade. E talvez a gente não tenha refletido sobre isso, né? Como a educação ele é um processo cíclico e é um processo artístico. E a gente tem que lançar mão, desse É lúdico, verdade. né? E tem uma frase do Rubem Alves que eu adoro também sobre educação, que ele fala assim, educar é ensinar a pensar. Então, baseado nisso, eu fiz até o projeto da minha escola, porque a criança, ela tem que tomar consciência que ela é um ser pensante, desde pequenininha. E você tem que ensiná-la a pensar antes até de responder. Né? Vamos pensar aqui com a mamãe, vamos pensar, quem é você? Quem que você acha você? Falar, é uma pergunta muito profunda para a criança, mas não, se você coloca numa linguagem acessível, Sou sua filha? Vamos falar. eu falo assim, ó, a mamãe é Leila, você quem é? Até por conta da identidade do nome. Quem é que botou esse nome em você? Que nome bonito, você gosta do seu nome e tal, o seu nome significa isso, significa aquilo. Para ir situando a criança no espaço que ela vai viver e ela pensar a respeito do que ela tem, o conteúdo que ela vai falar. É muito interessante, quando você pergunta para uma criança um conteúdo que você não imagina que ela sabe, ela te responde com tanta sabedoria, que você se assusta, entendeu? Então, assim, não lidar com a criança, eu me lembro do Eurípides Barçanufo, estudei muito sobre o professor Eurípides, que ele chamava os meninos de senhor e senhora. Eu achava muito engraçado, o senhor vai fazer isso, a senhora vai fazer aquilo. Eu achava aquele tratamento meio exagerado. Mas depois que você compreende que o espírito que está ali, ele tem muita condição de te entender. Sim. E você subestima, né? Não é dar para a criança, por exemplo, que ela faça uma raiz quadrada se ela nem aprendeu a somar. Não é isso. Mas com relação à vida, a criança sabe muito bem quando ela errou, ela sabe muito bem, porque ela tem um princípio de ética nela, que é a própria consciência. Então, a gente tem que, em determinados momentos, dar estímulo para a criança pensar. Sim. E não dar tudo pronto para a criança, né? Muito bom. Muito bom a gente pensar, por exemplo, quando a gente pensa nas aulas de história, também é nesse sentido, né? Quem você é, para qual time você torce, você sabe a história do seu time, a história do seu nome, né, do seu bairro. E aí ela vai conhecendo todos os espaços, vai conhecendo a si mesma e vai trazendo para a escola a sua realidade. A escola hoje, ela não pode mais ficar descolada da realidade dos alunos. Não pode. Né? E aí até um movimento que a gente faz, um pedido que a gente faz para todos os que estão nos assistindo, que tenham filhos na escola, ou que sejam educadores, de trazer a realidade dos alunos para a escola. Aquele grande educador John Dewey, o americano, que falou dos centros de interesse, que ele fala, a escola deve ser a sociedade em miniatura. Sim. Eu aproveitei muito desse educador também, porque você tem a criança, gente,
ela precisa treinar o raciocínio, pensar, o raciocínio lógico. Por que eu vou fazer isso? Por que a mamãe está pedindo para você não fazer isso? Me diz, por quê? Porque ela tem condição de responder. Com certeza. O Entendeu? conhecimento, ele também não pode vir de fora para dentro, né? Exatamente. O conhecimento, ele tem que fazer sentido para a pessoa, né? Se não faz Exatamente. sentido, eu não vou aprender, eu não vou, E aí, vou esquecer. exatamente assim que a gente trabalha com a realidade. Trabalhando com a realidade dos alunos, a gente consegue tirar dos alunos, né, tudo que eles realmente estão potencializando, né? É verdade. A gente precisa conhecer, por exemplo, a gente falou de Kardec, de Pestalozzi, os educadores do nosso país, né? A gente tem ouvido falar coisas assim de Paulo Freire, a gente fica pensando, opa, essa pessoa provavelmente não leu. É verdade, Porque é verdade. realmente ele fala de uma educação libertadora, de uma educação verdade. que promove a crítica, que busca educar as pessoas dentro dos seus espaços. Né? Por que uma pessoa vai aprender a escrever uma palavra rebuscada se ela está querendo aprender a escrever abóbora primeiro, né? Que é da linguagem dela. É exatamente essa proposta da Unesco que a Sônia lembrou, dos 4 pilares, para que a gente realmente promova uma arte de educar. Uma arte de educar o corpo, uma arte de educar o espírito, é uma arte que vai pensar qual é a sua realidade. E eu acho muito interessante você falando nisso, que lá na escolinha eu fazia, logo que a gente entrava na escola, eu fazia a hora da prece para a gente falar. Mas aí a pergunta é assim, nós vamos falar com quem e por quê? Como é que a gente vai falar? Com quem você quer falar? Porque você pode falar com Deus, você pode falar com Jesus, você pode falar com um mágico, você pode falar com uma fada, você pode falar... Todo momento a gente despertava a criatividade deles para eles aprenderem que a gente pode falar com um ser que não está visível, né? O que é o ser visível e o ser invisível. Então isso tudo é um treinamento. Tem uma página em rede social que é frases de crianças. Estão falando do tempo. Estão falando que nós temos que finalizar. Estamos educando. Frases de crianças. Aí tem um garotinho que fala para a mãe assim, mãe, de onde é que vem o papel? Aí a mãe vai explicando todo o processo da árvore até chegar ao papel. E aí ele termina o questionamento falando para a mãe, ué mãe, mas você não me diz que dinheiro não dá em árvore? Aí ela ficou olhando, mas na verdade, tem lógica. Não é? Então, gente, não vamos subestimar as crianças. Né? Só para finalizar assim, minha fala antes da música, depois a Leila e a Sônia finalizam. Mas não vamos subestimar, né? Não vamos. A educação realmente é artística. A gente precisa aproveitar todos os momentos e educar sempre. Nos tornarmos educadores plenos e educandos plenos, né? Porque essa boa terra que a gente precisa colocar para fora, né? Essa possibilidade, essa potencialidade da gente aprender e ensinar, a gente precisa colocar para fora. É verdade. Não vou deixar que o sol queime a semente que Jesus plantou em mim. Vou criar raízes tão profundas que além as pedras vão seguir. E se as aves que voam no céu quiserem dela se servir, vou afugentá-las com a fé de um novo porvir. Mesmo que a semente que Jesus plantou em meu coração seja rodeada de espinhos, pelas pedras do caminho vou me lançar em busca da paz, e com a boa terra adubada, com trabalho e com amor, vou seguir rumo à felicidade, indulgente sem rancor. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai
vai florir, será permanente o cantar, o amor e o sorrir. Então a semente vai brotar, vai crescer, vai florir, será permanente o cantar, o amor e o sorrir. Soninha. É isso aí, né? Então é bom a gente frisar que ao lado desse conhecimento formal que a gente passa, né, a gente precisa passar o conhecimento que eu vou chamar de vivencial, que a gente passa através do exemplo mesmo, né? Que aquilo que você faz e que o outro vê é o que você passa de verdade para a pessoa, né? Porque, na verdade, a outra pessoa até se sente mais segura porque ela está vendo aquilo ali. E só para terminar, lembrar de Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele não escolheu os doutores da lei, os mais sábios. Ele foi escolher pessoas normais que ele sabia que poderiam alcançar o seguir o id e pregar que ele deixou, né? É isso Um mesmo. beijo meus grande para irmãos. vocês todos e até a próxima semana. É isso aí, meus irmãos. Vamos lembrar que na educação o mais importante realmente é o exemplo, o afeto. Você tem que trabalhar na educação com muito amor. Eu sei que a educação não é bem remunerada, eu estou falando agora para os professores, para os pais. Não existe uma remuneração que pague a quantidade de trabalho que dá o ato de educar. Educar precisa de amor, precisa de coragem e precisa mesmo de exemplo. É como disse Padre Antônio Vieira, palavras o vento leva, mas as obras ficam no coração. É a semente que nós recebemos de uma boa educação, é aquela que os nossos pais nos deram com o exemplo de trabalho e dignidade que eles tiveram em nos educar. Muita paz para todos e fiquem com Deus.